Estamos iniciando mais um Rider Safety Condução de Excelência. Agradecemos a presença do Juliano, do Luiz e do Carlos, que estiveram conosco no nosso último programa. Agradecemos a Adotesc e o Idetran, os nossos patrocinadores, aqueles que mantêm este programa no ar. E na entrevista de hoje, o nosso amigo, meu amigo Mogão, presidente do Lixões Motoclube. Vamos para o break comercial e retornamos em breve com o Mogão. Com o aumento de veículos em todo o país, vários fatores levam a população a ter dificuldades em adquirir e resolver problemas com documentações de seus veículos. Com mais de 1.000 profissionais espalhados em todas as cidades de Santa Catarina, o despachante agiliza toda a documentação dos veículos, evitando filas, transtornos e com um diferencial: o atendimento. Serviços como transferência, licenciamento, primeiro emplacamento, alteração de dados e todo o serviço de tramitação de documentação de veículo fica a par do despachante, trazendo muita comodidade e tranquilidade para seus clientes. Parcelamos todos os débitos do seu veículo em até 12 vezes. Facilite sua vida. Procure um despachante mais perto de você. Estamos iniciando mais um Rider Safety Condução de Excelência. O nosso entrevistado de hoje é o Mogão, presidente e fundador do Lixões Motoclube. Mogão, muito obrigado pela presença aqui no programa. Eu que agradeço aí o convite e vamos bater um papo aí sobre motociclismo e segurança. Exatamente isso. Mogão, me diz uma coisa, como é que começou a tua história no motociclismo? A minha história é um pouco doida, porque ao contrário de muita gente que quando vai tirar carteira, já tira carteira de moto e carro, eu nunca tive muito interesse por motoca. Tinha um interesse por Harley. Sim. Né? Pela marca Harley, por ser muito associada ao rock and roll, algo que eu gosto muito, né? Mas nunca tive condições financeiras, Harleys eram muito caras no Brasil, até que depois de estar profissionalmente estabelecido e a Harley ter assumido a Operação Brasil, que baixou bastante o preço, eu fui assistir um show em Curitiba e uns amigos furaram comigo e eu, para ter o que fazer antes do show, sabia que tinha uma loja da Harley lá, fui lá visitar, me apresentaram o modelo, que era uma Sportster Iron, e eu me apaixonei pela moto na hora, então fiz a loucura, comprei a moto, até a moça perguntou como é que eu ia trazer a moto, eu disse, não sei, porque eu não sei dirigir, não sei pilotar, não tenho carteira, vou pagar e vou ver como é que faço, mas a moto é minha. E dali começou a história, né? Naquela semana eu voltei para Florianópolis, fiquei fazendo moto-escola a semana inteira, e no outro final de semana eu fui buscar a moto de carretinha. Uhum. E aí, no domingo, pela manhã, 6h30 da manhã, eu estava em cima da moto, dando a primeira volta. E assim, iniciou a história. Essa moto está comigo até hoje, 110.000 quilômetros depois, desde 2011. Paixão à primeira vista? Paixão à primeira vista. Quando você falou dessa questão da variação do preço, foi muito interessante, porque tem um colega meu que comprou uma Heritage, na época ele pagou R$65 mil na Heritage, custo da época. Quando a Harley começou a operação no Brasil com a fábrica aqui, a Heritage baixou para 42. Ele queria se matar. Foi bastante diferença. E o que veio em boa hora, né? Porque propiciou que muitos entusiastas da marca tivessem a condição, né, de adquirir uma moto. Né? Porque antes era fora... Eu tenho um conhecido que comprou uma V-Rod no lançamento dela, se eu não me engano, foi em 2003, né? Que ela veio para os 100 anos, que pagou R$150 mil numa moto.
era fora da casinha, não tinha, era totalmente inacessível, né? E hoje, principalmente em Florianópolis, né, que dizem que é a capital com o maior número de rallies, proporcionalmente, né, tu vê que o pessoal aderiu bem à marca e tem rodado bastante por aí, né? Tá certo. E me diz uma coisa, depois dessa tua experiência inusitada na aquisição da moto, como é que surgiu a história do motoclube e dos lixões? Por que não entrar num motoclube já formado, entendeu? Qual foi a ideia? Como é que isso surgiu aí? Quando tu compra uma moto, tu busca uma parceria para andar. E através de um fórum que eu frequentava, né, o fórum Harley Davidson, que era um fórum para trocar ideias sobre a marca, eu que estava entrando, né, e nesse fórum tinham várias dicas de manutenção, de segurança, até de condução, né, vários debates sobre questões de trânsito, tudo. E um belo dia, alguém perguntou se tinha alguém de Floripa, né? Alguns integrantes se identificaram, dali a gente começou a sair, né? Até que surgiu a ideia pelo André Blanc, proprietário da Garage 72, uma empresa, uma oficina de Harley aqui em Floripa, de a gente fazer uma vez por semana um passeio. O pessoal se encontrava, ia comer um hambúrguer toda quarta-feira, era a quarta do hambúrguer, virou a rota do hambúrguer. E ali foram agregando pessoas, né? E o pessoal foi conhecendo o meio do motoclubismo, né? Que para muitos era novo, foram se identificando com os ideais do motoclubismo e foram sentindo vontade de ter a sua identificação, né? Ter a sua identidade através da fundação de um clube. Surgiu daí os lixões, né? O nome é meio peculiar, mas vem de um tratamento informal que nós tínhamos entre nós, nesse grupo da Rota. Um colega, o Sal, que é meu vice-presidente, ele tinha mania de chamar, tu és um lixo mesmo, tu não vale nada. E aquela forma dele tratar as pessoas foi pegando. E no final a gente já estava se identificando como lixões. Quando surgiu a ideia de um clube, o nome meio que foi automático, né? Aí fomos criar uma logo, que a nossa logo é um motor V2, né? Que só, em vez dos cabeçotes, são duas latas de lixo, com os churumes correndo. Aí vem da arte de quem idealizou, né? E o porquê não entrar em um outro clube? A nossa turma, né, aquele pessoal, ele já tinha uma identidade, né, entre os integrantes. Todo mundo era amigo, todo mundo já meio que participava das famílias, dos aniversários, né, vendo os filhos nascerem um dos outros. E a gente achou que a gente precisava de algo nosso, próprio, com o respeito às regras do motoclubismo, do motociclismo, né, o código biker, né, que são aquelas regras não escritas, mas que também atendessem a nossas peculiaridades, né? Cada clube tem um estatuto, um regramento que determina como as coisas vão se dar lá dentro. No nosso clube a gente tem uma forma diferente de se tratar determinados pontos e a gente achou que a gente precisava dessa identidade própria e criar algo que se encaixasse às nossas necessidades e expectativas. Quantos anos vocês têm? Nós completamos agora no dia 6 de setembro 4 anos. Desde o início do encontro do pessoal, nós estamos indo para o 7º ano andando junto, né? Mas foram 3 anos que era viagens em grupo, mas sem identificação. A gente viajava, a gente tinha a rota do hambúrguer e oficialmente, enquanto lixões, 4 anos, completamos agora dia 6 de outubro. O que eu acho legal, setembro, perdão. E o que eu acho legal é que o motoclube comparado com os outros, bastante novo. Bem novo. Muito bem novo, né? E vocês já estão estruturados, já tem sede, né? E vocês têm local para se encontrar, você tem uma estrutura e isso prova que vocês têm essa identificação com o motociclismo. Existem motoclubes aqui em Santa Catarina com mais de 15 anos que sede até agora nada. É difícil manter? É caro? Como é que vocês fazem isso? Cada clube tem uma expectativa e um ideal a ser alcançado no
no exercício lá das suas atividades. Nós achamos primordial ter uma sede, que era um lugar onde a gente pode se reunir, confraternizar entre os integrantes, poder relaxar do dia a dia tribulado, que a vida de todos nós aqui se reveste, né? Porque todo mundo trabalha, todo mundo tem filho, todo mundo tem família, aquela correria. E outra, nós tendo a sede, é uma forma de nós conseguirmos abrir e receber pessoas, não necessariamente só do meio. Né? A gente tem o hábito e a periodicidade de uma vez a cada 2 meses abrir a casa, a gente põe uma banda de rock, né? Sempre um rock de excelente qualidade, a gente tem uma cervejinha, tem um churipã ali para servir para a galera e faz uma confraternização para que as pessoas possam vir e conhecer um pouco, né, do que é o motociclismo, que diferente do preconceito que muitos têm, aqui é muito família. Uma das coisas que mais me orgulha é nos nossos eventos muitas vezes ter criança de colo, pessoal que vem com a mãe, sabe, pessoal mais velho, meus pais já vieram aqui em eventos. Então é isso que a gente tenta, né, com a sede passar para o pessoal. Quem quiser acompanhar a nossa agenda, nós estamos fazendo uma reforma, por isso a data ainda não está definida do próximo evento, mas se acompanhar a gente pela rede social, tanto no Facebook como no Instagram, Lixões MC, sempre lá tem o calendário dos nossos eventos. Você falou uma coisa bastante legal aí, 2 coisas que me chamam a atenção. Primeiro, você começou um pouquinho mais tarde no motociclismo. Sim. Né, mais maduro já, não foi na pré-adolescência. Eu tinha 37 anos. Então você já está um pouquinho mais maduro nisso, até porque você teve que se estabilizar economicamente para poder comprar a moto. E me diz uma coisa, qual foi a tua receptividade junto à família? Você falou em família, né? Como é que foi essa história? 37 anos, estabelecido, né? Economicamente legal, tudo. Não, agora eu vou comprar moto. Como é que foi esse negócio aí? Eu tinha uma namorada à época que ela terminou comigo, que dizia que eu ia me matar. Meus pais pararam de falar comigo, a minha mãe chorava. Mas depois que que eles foram conhecendo o meio, conhecendo principalmente a cultura do tipo de moto que eu optei por uma moto custom e não por uma moto esportiva, né? Que é uma moto que praticamente só se anda em alta velocidade, tu não consegue andar numa moto daquela em velocidade reduzida. Ou o pessoal não anda, né? E quando eles viram que não, moto custom, a gente gosta de viajar, passear, né? 100 km por hora, a moto já treme toda, então a sensação de velocidade já está satisfeita. A adrenalina está 1000, não precisa estar a 200 por hora. Não. E aí eles começaram a entender e hoje são entusiastas da ideia e incentivadores, né? Cara, eu nunca consegui, eu tenho moto desde 14 anos de idade, eu nunca consegui colocar minha mãe na garupa da moto. Você já conseguiu essa proeza? E minha mãe já partiu, então eu não vou ficar frustrado por isso. Eu já... Essa é uma experiência que nós temos, que eu tenho que fazer com ela, mas toda a vida ela corre. Toda a vida ela corre. É legal, meu filho, pra você, pra mim não. E eu queria dar uma volta com ela, mas não consegui. Minha esposa já me acompanha, minhas filhas também andam comigo, né, de moto, mas a mãe nunca quis e ela morava em Porto Alegre e sempre que eu passava por lá de moto eu tinha que deixar a moto em algum canto, ela não podia me ver pilotando moto, sabendo ela que eu era motociclista na polícia, né? Polícia. Mas fora da polícia não é teu serviço, você não precisa se expor a isso, é muito arriscado. As mães sempre têm essa preocupação, né? Principalmente porque no mundo das 2 rodas, querendo ou não, o risco é potencializado. A possibilidade de um acidente ocorrer, ela é maior, né? Maior. Então, e pela irresponsabilidade de alguns, ou inexperiência de alguns, todos acabam pagando. Pagando, exatamente. Mas se você pilotar com responsabilidade, com segurança, nunca fazendo além do seu limite, galera, se não precisar, não faça. Se tiver dúvida, não faça, né? Então, cara, faz o feijão com arroz. Você não tem que ser melhor do que ninguém. Você tem que ser o motociclista. Tá certo? E só para complementar, eu que tive que buscar esse conhecimento, um pouquinho de técnica, já mais tarde, eu vejo o quão pouco a gente aprende
numa autoescola. Né? Nas aulas ali, eles praticamente não te ensinam nada. Então tu tens que ir complementar aquele ensinamento com técnicas de condução. Exato. Né? É escutar muito as pessoas mais experientes, né? Porque sempre tem uma palavra que vai te ajudar a evitar você passar por uma situação desagradável que eles já passaram, né? E isso é muito importante. E o que você colocou, sempre respeitar o seu limite, né? Respeitar o seu limite pessoal, o limite do seu equipamento. Muitas vezes eu sou chamado para dar palestra, em empresa, motoclube e tudo mais. Aí depois da palestra o pessoal diz, eu fiz um curso com REC. Não, você não fez um curso. Na minha opinião, curso, eu te passo a teoria e depois nós vamos para a prática. Não tem como eu te ensinar alguma coisa de moto sem aula prática. Não, é impossível. Porque eu preciso que você pilote a tua moto, que você desenvolva a tua habilidade em cima da motocicleta, através da técnica que o instrutor está te passando. E até para ver os erros. Exato, e corrigi-los. E poder corrigi-los. Exato. Então não tem como você fazer uma aula ou um curso de moto na teoria. Você tem que pilotar. Você pode passar a teoria à distância de qualquer maneira, mas a parte prática ela tem que existir. Tem que existir. Então, só vai aprender realmente, né? Eu, quando comecei a buscar esse conhecimento, eu encontrei um blog que era de um senhor que também tinha começado muito tarde. Ele começou com 65, 66 anos a pilotar uma moto. Um jovem. Hélio Rodrigues, o nome dele. O blog dele é Gato Cansado. E lá, ele como teve que buscar toda essa informação, ele serviu de replicador do que ele aprendeu. Que ele aprendeu com... Acho que é um coronel da aeronáutica, que o cara também é um entusiasta do motociclismo, inclusive levou ele para os Estados Unidos para fazer aqueles cursos com a polícia. E ele viu quão importante aquilo foi para ele, no início da pilotagem dele, e ele replica muitas coisas dessas técnicas no blog. Então ali eu aprendi alguns exercícios, né, de como frenar, de frenagem de emergência. Opa, minha moto não tem ABS, então saber qual é o limite de travar o pneu traseiro, travar o pneu dianteiro. Mas efetivamente eu fui buscar experiência na estrada. À época, a minha namorada trabalhava aos sábados, eu deixava ela trabalhando às 8 horas da manhã, e em casa pegava a motoca e ia tomar café no Sinuelo. Todo sábado. Ia até o Sinuelo, tomava café e voltava. Dá uns 300 quilômetros e de volta. E ali que tu começa a desenvolver o que tu estudou. Motociclismo é prática. É prática. Quanto mais horas em cima da moto, porque a gente muitas vezes a gente chama o motociclista de piloto. Não é assim? Então você compara com a aeronave. E aí um piloto de aeronave, ele é bom em função das horas de voo que ele tem. Justamente. O motociclista, ele é bom em função das horas pilotando a moto que ele tem. Entendeu? Então nós não podemos ser piloto de sofá. Né? O cara que fica vendo a prova lá na TV e acha que sabe pilotar. E uma coisa que é muito importante é nunca se fechar para o novo. Exato. A gente está sempre aprendendo, né? Eu tenho um compadre do meu pai que diz, quando eu acho que eu estou pilotando muito bem, eu paro uma semana de andar que eu estou prontinho para cair. Né? Quando a gente acha que está bem demais... É ali que a coisa acontece. Onde acontece a negligência, né? Exato. Onde a gente acaba... Tem um nível de, digamos assim, a gente pode até dizer soberbo, né? Tipo assim, eu sou bom, né? E no motociclismo não tem ninguém bom. Não tem ninguém bom. Existem momentos que você está bem e momentos que você não está bem. E uma coisa eu garanto para vocês, o chão é duro. O chão é duro. Muitas quedas, não? Uma só. Mas serviu... Uma só. Por um detalhe, numa curva, uma obra da Casan, eles tiraram a identificação, a sinalização e tinha areia na pista. Aí não tem como não tive o que fazer.
né? Graças a Deus estava em baixa velocidade e não machuquei o Curva, ralado. Curva, moto inclinada, pista escorregadia... Não teve, a moto simplesmente não... saiu, não teve o que fazer. Me diz uma coisa, cara, nessas questões de viagens do Lixões, como é que funciona isso? A experiência que eu tive de adaptar essa formação clássica, que é só dos integrantes, o dito código biker, né? Isso. A diretoria primeiro, depois colete fechado, meio colete, próximo. E os convidados lá atrás. Nós optamos, e principalmente quando o deslocamento é com um grande número de motos, primeiro, por conhecer a galera, eu posiciono cada um, né? Porque eu sei qual é a valia que cada um tem, né? E quais são as suas dificuldades. Segundo, sempre posiciono da frente para trás, do menos experiente para o mais experiente, da moto de menor cilindrada para a moto de maior cilindrada. E isso é por uma questão prática, né? No trem, o efeito elástico faz que o primeiro esteja a 100 km por hora, o último tenha que andar às vezes a 150 para poder acompanhar. Então, quem estiver lá atrás tem que estar com o equipamento adequado, com uma moto com a potência suficiente, e ele tem que ter uma tarimba também já de estrada para poder andar nessa velocidade sem colocar a sua segurança em risco, né? Então, eu prefiro quebrando. E outra coisa, os convidados principalmente são nossa responsabilidade. Exato. Então a gente ainda os posiciona ao lado direito, né? Porque o lado esquerdo é o mais exposto ao risco, né? Então a gente os posiciona no lado direito, o pessoal do clube à esquerda, e nessa questão que eu falei, da moto menos potente para mais potente, menos experiente para o mais experiente. Agora nós vamos para o nosso break comercial e em seguida retornamos com o Mogan, presidente do Lixões. Com o aumento de veículos em todo o país, vários fatores levam a população a ter dificuldades em adquirir e resolver problemas com documentações de seus veículos. Com mais de 1.000 profissionais espalhados em todas as cidades de Santa Catarina, o despachante agiliza toda a documentação dos veículos, evitando filas, transtornos e com um diferencial: o atendimento. Serviços como transferência, licenciamento, primeiro emplacamento, alteração de dados e todo o serviço de tramitação de documentação de veículo fica a par do despachante, trazendo muita comodidade e tranquilidade para seus clientes. Parcelamos todos os débitos do seu veículo em até 12 vezes. Facilite sua vida. Procure um despachante mais perto de você. Voltamos então a apresentar Rider Safety Condução de Excelência. Mogan, me diz uma coisa, como é que funciona a questão de viagens de vocês, do motoclube? Na questão das viagens, nós temos uma peculiaridade. Como eu já tinha salientado anteriormente, a gente roda junto há muito tempo. E isso é de grande valia para a estrada, né? Porque todos se conhecem, todos conhecem principalmente os procedimentos a serem adotados e as normas de segurança que a gente utiliza, e nos dá muito mais habilidade ali, né, na condução. Claro que temos algumas peculiaridades. Diferente de alguns clubes mais tradicionais que utilizam a regra não escrita, tal do código biker, que define o clube por prioridade hierárquica, né? Do presidente, os mais antigos, diretoria, colete fechado, meio, PP, convidados. Eu
pela experiência que eu tenho de estrada, eu prefiro organizar o trem de uma maneira que priorize a segurança, né? É claro que quando o clube está sozinho, a gente utiliza essa formação porque todo mundo se conhece, todo mundo já está num determinado nível de técnica e conhecimento equiparado. Agora, se tem um convidado, se tem um amigo que vai transitar com a gente, eu sempre opto por formar o trem do menos experiente, da frente para trás, do menos experiente para o mais experiente, da moto menos potente para a moto mais potente. Primeiro, que eu, que sou o capitão do clube, eles estando lá na frente, eu tenho mais visibilidade deles e posso sentir como é que eles estão se portando e fazer as alterações necessárias, velocidade, tudo. Segundo, por uma questão prática, o trem tende a ter o elástico. E quem vai lá atrás, se eu estiver puxando a 100 km por hora, o cara lá atrás às vezes tem que andar 150, 140 km. E aí necessita de uma moto, um equipamento que condiz à necessidade e a experiência suficiente para que ele não coloque a sua segurança em risco. Então eu opto por esse tipo de formação. Até porque você falou, né? Uma moto custom a 100 por hora, ela já começa a tremer. Imagina 150, né? Aí tu tem que ter um conhecimento. Então não é para qualquer um. Para quem está começando é muito arriscado. É muito arriscado, arriscado. E aí, além do risco, torna a viagem desprazerosa, né? Para essa pessoa que está começando, ela às vezes deixa de ir num próximo passeio, porque ele chegou tenso da viagem. Todo travado, todo doído. Em vez chegou no evento ou voltou para casa, em vez de ele estar legal, curtindo, que foi muito legal, o nível de estresse está lá em cima. E a outra coisa que favorece ao menos experiente estar na frente é que ele tem menos obstáculos ali na frente, né? Ele está vendo mais a estrada, não tem tanto motociclista entre ele, né? E que pode deixar ele mais nervoso. Então, eu opto por esse tipo de formação. E aí fica mais fácil porque ele, às vezes, se sentindo nervoso ou se sentindo não tão seguro, né, o que ele faz? Ele começa a aumentar a distância da moto da frente. E aí o risco de entrar outro motociclista, de outro grupo, outro carro e tudo mais, aí coloca todo mundo em risco, né? E aí quebra os procedimentos previamente definidos, né? Isso é uma verdade mesmo. Então, todo cuidado, galera, na condução da motocicleta, principalmente em grupo, tá? Para que vocês possam ter um bom deslocamento sem problema algum. E é sempre bom, principalmente para os que estão começando, antes de sair, fazer um briefing, né? Explicar como é que vai se proceder aquele deslocamento em todas as situações, né? Indicar quais são os sinais que são utilizados para aquele grupo, que variam. Cada grupo tem a sua sinalização. Tem a sua sinalização, que elas variam. Alguns são meio que universais, outros, cada um tem a sua particularidade. E, principalmente, deixar claro que, se uma moto quebrar, o bonde segue até um local seguro, mas o serra-fila vai parar para dar assistência. Explicar essas situações que são imprevistos para que chegue na hora, não tenha nenhuma surpresa, né? E que cada um saia fazendo uma coisa. Não, ninguém vai deixar o irmão abandonado, nós vamos seguir até onde seja seguro para o grupo e depois voltamos para dar criar protocolo de procedimento para todas as situações que não são rotineiras, então... E explicar muito bem antes da saída. E interessante também, no retorno, faz um debrief. Para ver, o que tu achou? E às vezes, alguém vem com uma ideia, a gente faz desse jeito, mas não podia ser assim? Opa, eu acho que vai melhorar a nossa condição. Então é interessante ter a explicação para deixar as regras bem claras e depois colher a impressão de todos para ver como é que cada um se sentiu. E você vai aprimorando isso, né? Sim. A ideia é sempre essa, aprimorar para chegar a um nível de excelência. Para chegar a um nível de excelência. Me diz uma coisa, como é que é feito a captação de novos membros? Vocês estão preocupados com isso? Não estão? Como é que isso funciona? Nós, particularmente, por sermos um clube que surgiu de uma confraria de amigos, sempre temos
um certo cuidado com essa questão de captação. Né? É claro que o clube é um clube aberto a interessados. Não existe por parte nossa um convite ou uma vontade de captar novos integrantes única e exclusivamente pelo número. Para dizer que é grande, que cresceu, que tem tantos. Não é a intenção do nosso clube, nunca foi. Como hoje todos nós temos uma interação inclusive familiar, os filhos se conhecem, as esposas se conhecem, estamos sempre juntos, nós prezamos muito, né, por essa questão de respeito, de segurança da família. Então, a pessoa que porventura se identifique com as nossas crenças, com os nossos ideais, ele vai procurar, vai começar a rodar com a gente, vai passar por um teste, um namoro, né? Exato. Vai passar por aquele namoro, ele vai ver se realmente o clube é o que ele deseja, o clube vai ver se realmente esse integrante, né, ele cumpre os requisitos que a gente tem. Se ele pode trazer algo para agregar para o motoclube, porque também, né, não adianta ser só mais um, né? Não. Ele tem que ter o desejo de estar ali, estar junto com vocês e trazer a vontade rodar, dele. Né, exato. de ter a disponibilidade de rodar, principalmente a gente zela muito para que essa pessoa, se tiver família, que a família também venha nos conhecer, porque vai ter uma convivência inerente, é impossível, né? E eu aprendi que quando as esposas, as namoradas conhecem, estão integradas, a coisa flui melhor, porque ela sabe que ninguém aqui está com o intuito de sacanagem. Exato. Né? A gente gosta de rodar, gosta dessa cultura, mas com respeito. Cara, eu conheço pela minha atividade de policial, eu rodei o Brasil todo, trabalhando com moto, trabalhando com viatura 4 rodas. E o que eu noto, e é uma coisa muito distinta do resto do Brasil, o motociclismo de Santa Catarina é extremamente família. Muito. Eu não sei se tu consegue notar isso quando vocês viajam para fora. Qual é a tua percepção disso? Depende do evento, né? Tem alguns eventos onde tu vê a interação com família e outros, dependendo... É muito particular também de cada clube. Tem alguns clubes que levam a regra mais ao pé da letra. E por haver nestes clubes uma observação, a hierarquia muito maior, essa observação hierárquica afasta, por exemplo, que um membro iniciante esteja com a sua namorada, porque ele vai estar lá para servir ao clube, né? Vai estar lá para trabalhar em prol do clube. Então, não tem como levar um filho, uma mulher, porque tu vai estar na função, né? Mas particularidades de cada clube. Não necessariamente não exista essa questão consciente de afastar a família. É por causa da própria da ideologia daquela agremiação. Né? Acaba, às vezes... Tu acha, pô, mas as famílias não participam? Não, quando o cara chega lá no grau maior, aí vai começar a participar. Nós temos, aquilo, cada um tem a sua particularidade, cada um tem a forma como acha que vai funcionar melhor, né, a sua agremiação. Me diz uma coisa, como é que funciona essa interação de vocês com outros motoclubes? Você disse que você abre a casa aqui a cada 2 meses. Exato. Outros motoclubes também fazem isso. E é com frequência que vocês vão nas sedes dos outros motoclubes? Como é que isso funciona? Eu, por princípio, acho que a reciprocidade ela deve imperar, né, nessa questão dos clubes, até para que a gente tenha uma convivência, um conhecimento, né, e possa ter uma relação, né, mais saudável entre todo mundo. O espaço tem para todo mundo. Claro que, como qualquer relação humana, tem alguns clubes que a empatia é maior, outros a gente conhece, mas não tem tanto contato, mas tem por hábito visitar os clubes. Alguns não têm sede, mas os que têm sede, que abrem, que fazem eventos, a gente procura também retornar lá, até para que tenhamos essa interação, né? Às vezes fazemos um eventozinho aqui para trazer os outros clubes, para conhecer, para a gente poder afinar ideias, né? Porque às vezes
tu tens uma determinada antipatia gratuita com alguém, mas tu não conhece a pessoa. Então, tu tendo essa aproximação, às vezes tu consegue dirimir dúvidas que tu teria sobre determinada pessoa. Assim, pô, não, mas não era aquilo que eu pensava. Né? Então, eu acho muito importante essa interação entre os clubes, mesmo porque, principalmente aqui em Santa Catarina, a gente tem um norte muito parecido, né? Que é a integração, é o fortalecimento da nossa cultura, é o fortalecimento do respeito, né? A todas as agremiações e a todos os que gostam do motociclismo, que não necessariamente uma pessoa, por não participar de um clube, vai ser melhor ou pior do que uma pessoa, merece o nosso respeito da mesma maneira. E hoje eu tenho visto em Santa Catarina que todos estamos no mesmo norte. Me diz uma coisa, existem eventos que são de motoclubes e eventos que não são de motoclubes. Um exemplo é Motoneve, Lages. Sim. Me diz uma coisa, como é que é essa participação de vocês nesses eventos? O motoclube cria uma agenda para isso, ou libera os participantes, ou tenta mandar representantes do motoclube para esses eventos? Nós temos alguns eventos, né, que meio que já viraram a agenda do clube. Sim. Né, que são eventos onde a gente já há muitos anos frequenta. Tipo, falar, fincou bandeira, agora não dá para deixar de ir. E meio que, como são eventos que se repetem sempre nas mesmas épocas, fica fácil de tu negociar com as donas encrenca, né, o alvará. Então, porque tudo isso tem que ser muito bem negociado, né? E nós tínhamos um evento que era feito em Curitibanos, que nós íamos todo ano. Tem o evento do Sem Limites, que é acho que se não é o maior, é um dos maiores de Santa Catarina, né? Mas não gostamos muito dos eventos onde tem a zoeira, né? Ah, não, aí é complicado. É complicado, particularmente eu respeito quem goste, mas particularmente eu não me sinto bem com aquela corte de giro, com aquele tipo de... É a cultura daquele pessoal que opta por aquele tipo de motocicleta, por aquele tipo de... Só para o pessoal aí que nos assiste só ficar entendendo. Eu acho que, pô, se o cara tem a moto dele, ele cuida da moto, ele faz revisão, ele lava a moto, ele customiza, faz pintura personalizada, faz isso, faz aquilo. Ele chega no evento e estaciona a moto. Aí vem um cidadão, começa a fazer fritação de pneu. E aquela borracha começa a cair em cima da moto dos outros, sujar e tudo mais. Cara, vamos respeitar quem lavou a moto, quem estacionou a moto ali, quem está fazendo uma coisa ordeira. Então, por isso que a gente fala em evento de zoeira, né? Eu acho que, pô, tem eventos que tem apresentações fantásticas de motociclistas. O cara que empina, faz o winning, faz tudo, velho. Eu curto demais isso. Mas são equipes preparadas. São equipes preparadas, com um local isolado para aquilo, entendeu? Com restrição de acesso ao público, né? Cara, se tu quer fazer um evento, quer fazer fritação de pneus, galera, para fritar pneu é naquele canto lá tá reservado para vocês. Não faz isso onde tem moto estacionada, onde tem família, onde tem criança passando. Então é esse tipo de coisa que a gente está falando, né, Mogo? É a questão de respeitar a individualidade dos outros e o equipamento dos outros, né? Imagina o cara que está lá com um food truck, aí o cara, não, vou fazer uma fritação de pneu aqui porque eu quero impressionar alguém e aquela borracha vai para cima da comida. No Motoneve do ano passado, se eu não me engano, um cidadão fazendo uma queima de pneu dessa, ele perdeu o controle da moto, bateu em não sei quantas motos lá. Estava fazendo isso no estacionamento, a pessoa que estava com a sua moto parada acabou tendo um prejuízo, que eu não sei se foi arcado ou não, mas estava aí as imagens para a gente ver. Então, eu particularmente oriento ao pessoal do clube que quando é esse tipo esse determinado tipo de eventos que a gente não vá. Porque não é a nossa cultura, pode... Não faz parte da tradição do pode criar motoclubismo, uma animosidade desnecessária. Vamos no que respeita o que a gente acredita. E são eventos de motoclubismo, né? Não são eventos comerciais para levar público, né? Público. Galera, nós vamos para mais um break comercial e em seguida retornamos com o Mogam. Até breve.
Com o aumento de veículos em todo o país, vários fatores levam a população a ter dificuldades em adquirir e resolver problemas com documentações de seus veículos. Com mais de 1.000 profissionais espalhados em todas as cidades de Santa Catarina, o despachante agiliza toda a documentação dos veículos, evitando filas, transtornos e com um diferencial: o atendimento. Serviços como transferência, licenciamento, primeiro emplacamento, alteração de dados e todo o serviço de tramitação de documentação de veículo fica a par do despachante, trazendo muita comodidade e tranquilidade para seus clientes. Parcelamos todos os débitos do seu veículo em até 12 vezes. Facilite sua vida. Procure um despachante mais perto de você. Mogão, retornando ao assunto segurança, nessas viagens aí que vocês já fizeram, algum acidente, algum imprevisto, algum problema na estrada? Vários. Vários? Sempre tem. Conta pra gente aí, pra que a gente aprenda com a experiência de vocês e não precise passar por isso. Nós já tivemos motos que apresentaram problema mecânico, porque isso é uma coisa que, por mais que tu tenha todo o zelo com a manutenção, às vezes é impossível prever algo que vai acontecer, né? Mas, infelizmente, nós já tivemos um acidente, né? Um acidente propriamente dito, né? Com um dos nossos integrantes. O pessoal do clube foi fazer uma viagem até o Uruguai e lá, mesmo seguindo todos os procedimentos de segurança, todas as normas que nós adotamos para minimizar as chances de risco, um cachorro atravessou, correu da calçada, do acostamento, e o integrante não viu, caiu e veio a fraturar a perna, e uma fratura bem grave, né? Uhum. Ele até teve um princípio de embolia, com risco de, inclusive, perder a perna. E graças a Deus, os irmãos que estavam juntos, né, puderam ajudar e dar todo o suporte para eles. E uma das coisas que me deixou muito feliz em toda essa caminhada é saber que no meio do motoclubismo, né, existe uma união e uma solidariedade muito grande. Do momento que eu recebi a informação, eu entrei num grupo de contatos, de integrantes de clubes e simpatizantes no meio, e pedi ajuda. 10 minutos depois, já tinha um integrante do motoclube Irmandade Sem Fronteiras. É um motoclube que abrange Brasil, Chile, Uruguai, Argentina e, se eu não me engano, Peru, né? E tinha um membro deles que trabalhava na área de saúde em Montevidéu e que prontamente foi lá ajudar esse nosso irmão que sofreu o acidente. Então isso é muito legal do motociclismo, né? Essa vontade de ajudar e ser solidário. É uma irmandade, é uma família, independente do colete que se use. Com certeza, com certeza. Isso é que é legal, é uma filosofia de vida, e o pessoal está aí para se ajudar mesmo. Né? Cara, eu sei de casos assim, de cara que estava viajando sozinho, deu problema na moto, foi encontrado por outro motociclista, mas o cara estava de carro. O que houve contigo? Não, aconteceu isso. Você é de onde? Sou de tal lugar. Cara, você está longe de casa. Não pois é, mas a minha intenção era chegar em tal lugar, mas a moto está apresentando problema. Eu disse, não, você não está longe de casa, você está na minha casa. Leva o cara para casa, leva para mecânico, ajuda a arrumar. Cara, é uma coisa totalmente diferente daquilo que o mundo está acostumado a viver aí. E engraçado é que se tu faz a viagem de carro, tu não tem essa interação. Não. Né? Se tu tá de moto, geralmente num posto, o cara olha a tua placa, meu Deus, cara, tu veio de lá, tá longe de cá. Aí ele já vem perguntar, né, sobre como é que tá a estrada, se cansa, se é cansativo, e já acaba tendo
pelo menos um motivo para conversar Exato. e interagir com as pessoas. Cara, você comentou, Mogão, a respeito do teu colega que sofreu um acidente lá. Uma dica que a gente deixa para quem está nos assistindo aí é a questão seguinte: sempre que você for deixar o país, que você faça um seguro-saúde. Porque ninguém que eu conheça tem um plano de saúde internacional. Você pode ter um regional, um estadual, até mesmo um de cobertura nacional. Mas fora do país você não é atendido por isso. Então o ideal é que você tenha um plano de um seguro-saúde, né, para viajar. É isso, e principalmente aqui nos países do Mercosul, vizinhos aqui, eles não têm o sistema de saúde pública como o brasileiro, né, que é atenção universal, né, atendimento universal. Lá mesmo quem utiliza o sistema público de saúde, ele paga por esse atendimento. E para nós, se nos acontecer alguma coisa nesses países, a conta pode vir a ser bem alta, né? Então, o custo-benefício de se contratar um seguro para esse tipo de viagem, principalmente para nós que viajamos de moto, né? Na grande maioria das vezes, e estamos mais sujeitos a um acidente, né? Um imprevisto, né? Ou mesmo da saúde própria. Exatamente, né? Uma enfermidade qualquer que a gente Uma pode ser acometido, qualquer. né? Então eu já sei, já tive um amigo meu, tem um amigo, né, que ele já viajou para os Estados Unidos para conhecer a Rota 66, deixou a moto em casa, chegou lá, pegou um aviãozinho, alugou, vamos conhecer a Rota 66. E acabou que teve um problema no canal do dente, teve que tratar um canal nos Estados Unidos. Deve ter sido barato. O tamanho da conta no cartão de crédito, quando ele voltou para o Brasil, ele vendeu a moto para pagar a fatura do cartão. E um ano depois ele começou, então, a comprar uma moto nova, né? E são coisas que podem acontecer, Pode. Ninguém está livre. Né? Então, pelo custo-benefício, eu estive nos Estados Unidos no ano passado, contratei um seguro para 10 dias, R$200, uma coisa assim, não é nada absurdo, né? E que a gente só sente falta quando precisa, né? Uma outra situação, um tempo atrás vocês perderam um membro do motoclube por enfermidade, por doença. Sim, infelizmente. Exatamente. E eu me lembro na época que você comunicou o fato, eu prestei as minhas condolências e meus sentimentos. Foi o único? Teve mais alguém? Como é que a família Lixões tratou e sentiu isso? Porque não foi só a família. Eu não faço parte do Lixões, mas sou motociclista, eu tenho um amigo pessoal, conheço muito a galera, não conhecia o colega que partiu e que nos deixou. Como é que é esse sentimento de perder um irmão, cara? Eu, sinceramente, por nós termos tão pouco tempo de existência, e esse irmão ser tão novo, ele tinha 41 anos, né? E foi acometido de um câncer que foi para o pulmão e 3 meses, 4 meses ele não resistiu. Eu não esperava passar por isso tão cedo, né? Ou não dessa maneira, porque a gente sempre associa, né, que a perda de um irmão seria relacionada a um acidente, a alguma coisa. Não é fácil. Não é fácil. A saudade fica porque são momentos que a gente passou de estrada, são histórias que temos para contar e que bom que as temos, porque ele vai permanecer na nossa lembrança o resto da vida. Mas não é uma situação muito boa, não. É bastante, todos nós sentimos muito, né? Era uma pessoa muito legal. Mas, infelizmente, é algo inerente à nossa própria existência. Exato. Né? Saber que ela é finda. Mas, após, eu fiz uma reunião com todos os integrantes e baixei uma determinação presidencial que agora ninguém mais pode morrer sem a minha autorização. Cara, parabéns por isso. Né? E ele tem que ser requerido em 3 vias. Em 3 vias? Em 3 vias. Senão, se uma via sumir, também não é aceito o requerimento. Inclusive, nós tivemos 2 casos aí com 2 integrantes que tiveram quase lá, mas quando bateu lá o capeta, cadê a autorização do presidente? Não tem, volta. Volta que a gente brinca, mas é como se perdesse efetivamente um membro da família. É um membro da família. É um membro da família. E por mais que as pessoas não entendam, às vezes a gente tem mais contato com os irmãos do clube do que com os nossos próprios irmãos, pela própria tribulação da vida da gente, né, de não poder estar mais perto dos nossos, a gente acaba tendo essa segunda família de convivência mais rotineira,
né? Então é como se fosse a perda de alguém da família, né? E não quero passar tão cedo por uma situação dessa, né? Se Deus quiser, foi a última. Me diz uma coisa, questão de viagem, você como membro do motoclube ou até mesmo fora do motoclube, cara, aquela viagem assim que, pô, essa eu não esqueço, essa ficou marcada, essa foi muito show, conta aí pra galera. Bah, essa é uma pergunta difícil, né? Porque toda viagem tem a sua história, tem o seu percurso, tem a sua memória, mas tem uma que eu acho que resume muito a questão que a gente estava tratando aqui, né, de regras de condução, procedimentos de condução, a sincronia entre os membros daquele comboio, né, e a aplicação prática de tudo aquilo que a gente treinava aqui nos deslocamentos dentro da cidade. Foi uma viagem para um evento em Curitibanos, o Dr. Fabiano, nosso amigo, sim. Né, que ele fazia uma festa lá, porque ele não gosta de viajar, aí ele fazia a festa lá para todo mundo ir para lá. Para todo mundo ir para lá, né? Então... E quando viaja ainda leva a moto no reboque, né? Exatamente, exatamente. E nós indo para Curitibanos, um deslocamento de 300 quilômetros aproximadamente, aqui pela 282, sim. Uma pista de mão simples. Mão simples, né? Muita curva. Muita curva. Muito acidente. E que necessitava de um cuidado e uma tocada muito especial. Nós estávamos aproximadamente 50 motocicletas e em um determinado momento ali do trajeto, numa subida, eu que estava comandando, estava capitaneando o deslocamento, eu consegui ver tudo. Tudo. E ali eu disse, e sabe, num deslocamento perfeito, né? Nós temos alguns procedimentos para evitar ficar represando o trânsito. Nós temos um procedimento que foi desenvolvido, não é uma ideia nova, mas a gente pratica isso, então tem uma fluência para fazer tranquilamente isso. Quando nessas vias de mão simples, né, de pista simples, o que a gente faz? Uns 2, 3 carros encostam no trem, um trem de 50 motos, ninguém consegue ultrapassar. Então, o que aconteceria? Ele ia tentar ultrapassar e ia jogar no meio do comboio. Como nós somos o lado mais frágil, a gente opta por o nosso serra-fila dar uma conversada, segura um pouquinho. Quando nós temos uma reta, um trecho propício, nós empreendemos fila por um, à direita. E facilita a ultrapassagem. E deixa passar. É melhor para a gente, porque nós estamos preservando a nossa segurança, e é bom para o motorista que não fica, a gente nunca sabe a pressa e a necessidade das pessoas. Uhum. Então, nesse dia, foi o primeiro dia assim, que efetivamente a gente conseguiu aplicar o que a gente vinha conversando, doutrinando os irmãos, e saiu tudo perfeito. Tem até uma filmagem que foi de um desses carros que ultrapassaram, ele veio filmando. E depois de trás apareceu o comboio retornando para a posição normal. Aquele dia ali, para mim, é de muito carinho, assim, sabe? Porque tu consegue materializar uma ideia, né? Que era, nós temos o clube, nós viajarmos, nós estávamos com os amigos e com os irmãos do clube e aplicando a questão das técnicas, dos procedimentos de estrada e as questões de segurança, né? Então, para mim, aquela viagem, nós temos uma foto, até vai ser pintada aqui na sede, do trem, e que é fantástico. Eu passei por vocês, eu estava nesse evento lá do Fabiano, vocês passaram pela gente. Passei por vocês e vi, foi muito show a forma com que vocês estavam conduzindo o comboio, eu fiquei muito orgulhoso, né? E sei que em parte disso, contribuição, alguns ex-alunos estavam ali, fizeram curso comigo, e isso foi trocado feedback com vocês, porque me passaram também. Cara, eu fico muito feliz quando eu vejo um motoclube preocupado com a segurança e preocupado não só com eles, mas com quem está utilizando a via pública.
porque aquilo é um bem de todo mundo e a nossa ideia é essa interação segura com o motorista de carro, de outras motos, de caminhão. Por incrível que pareça, quem mais nos ajuda na estrada são os caminhoneiros. Sempre. Né? Sempre. Quer ver descendo serra, chuva, que a gente não consegue ver nada, cara. Tem caminhoneiro que encosta atrás do motoclube e vai protegendo o motoclube até chegar no final da serra, que a gente possa desenvolver uma velocidade maior, né? E eu digo assim, não vale o risco de, porque nós estamos em 50 motos, então que espere. Não. Não é. A gente não sabe a prioridade do outro. Exatamente. Vai que alguém passando mal, precisando de um atendimento. Que ele tem que chegar, então. Saliento, isso é uma particularidade do nosso clube. Nós entendemos que assim é uma maneira melhor, né, de conduzirmos. Nada contra quem tem conduz de outra maneira, desenvolver outra técnica, outra ou não proposta. Se sente seguro para executar uma manobra dessa, que depende de um certo treinamento. Exatamente. E um conhecimento entre as pessoas, né? Porque tu não pode diminuir muito a velocidade, porque senão o final da fila quase para, tem todo Então, mas nós gostamos. E ver isso em prática, sabe, foi o que marcou muito aquela viagem, né? Que é muito legal. É muito legal. E o mais importante de executar a manobra é executar a manobra da maneira correta no lugar certo. Sim. Porque se você executar uma manobra dessa num local indevido, você potencializa o risco de acidente. Não tem como. Por isso que, e aí tem toda a questão envolvida do serra-fila, dá um toque, olha, assim que der nós já vamos abrir para o motorista atrás não precisar se exacerbar, se afobar. Claro que tem alguns que assim tentam, né? A gente tenta conciliar da maneira melhor possível, né? Mas, além da repetição de execução, tem que saber o momento de executar. Não dá para ser num trecho de curva, e aí o motorista tem que também ter um pouquinho de paciência. Exato. Tem algumas pistas que nós temos aqui que é muito estreita, né? Dificulta essa possibilidade. Não, porque aí ele vai adentrar a pista da contramão. Então tem momentos para que seja aplicado. E isso vai muito eu digo, o capitão, ele tem um peso nas costas enorme na condução de um comboio, porque ele tem que medir a temperatura, ele tem que saber, olhando para trás, cuidar da sua condução e cuidar da condução de todo mundo. Saber se o ritmo imprimido está muito alto, se o pessoal está acompanhando, se está desconfortável, né? A questão de paradas, administrar as paradas, né? Saber quem é quem no bonde. E toda essa responsabilidade de uma execução de uma manobra dessa, num local propício. Saber os limites de velocidade a serem aplicados, dependendo. Não tem como tu andar na serra a mais de 80 km/h. Mas 80... Não muito tem. Arriscado. Não tem, é impossível. Claro que quem vai fechar vai estar andando um pouco mais, mas é uma pessoa mais preparada para isso. Mas se tu puxar mais de 100, o cara vai ter que andar 200. Exato. Então não tem. E isso a gente tem que ter na cabeça. Eu sempre digo, pessoal, a gente não pode viajar com pressa. A gente tem que chegar. Exato. Se vai demorar... E chegar todo mundo, né? Chegar todo mundo. Não adianta chegar na metade. Não adianta viajar porque eu tenho que ir, porque eu tenho que voltar. Não, isso aí não é legal. Tu não curte, né? Tu vai querer imprimir um ritmo que vai ser desgastante para todo mundo, tenso, né? Então, quando for viajar, olha, eu vou viajar, eu preciso de um dia para ir, um dia para voltar. Opa, então vou fazer em 4 dias, né? Porque aí tem um diazinho de folga, um no evento, pode acontecer um imprevisto. Sempre tem que ter uma margem, né? Tem que ser bem estudado isso. Estudado e planejado as viagens, né? Eu já fiz viagens assim, eu saio daqui, eu fui para Cabo Frio, cheguei no Rio de Janeiro, praticamente para dormir, um pouquinho antes do Rio, divisa ali Rio-São Paulo. Outra vez eu fui com um grupo para São Paulo. Não, mas nós vamos dormir em Curitiba. Eu disse, não, para aí, tem alguma coisa errada. Eu viajei e eu consegui ir muito além da cidade de São Paulo. Agora vocês querem dormir em Curitiba, porque São Paulo é longe?
Não, é que tem gente assim... Ah, então Aí é a limitação tá de cada bom. um. Você está me contando que não é só esse grupo, existem mais pessoas que não têm essa experiência toda Lógico. e precisam desse ponto de apoio e descanso. Ah, agora eu entendi. Beleza. Então, quando você não tem o conhecimento de todo o grupo e quem está indo, fica complicado você planejar. É difícil. Entendeu? De repente você tem um convidado que é amigo teu, que é presidente de outro motoclube, e o cara diz assim, ó, a minha esposa também está indo pilotar a moto dela pela primeira vez, e agora? Aí é a importância do briefing e debriefing. É o briefing para que tu possa passar os procedimentos dessa pessoa nova no grupo, né, explicar para ele, deixar tudo muito claro, os protocolos, né, para quando acontecer as coisas. Olha, se quebrar uma moto, vai seguir o grupo, não te desespera, o Serrafila vai ficar contigo, nós vamos parar o grupo no local seguro e depois vamos voltar para prestar toda a assistência, só que não dá para parar 50 motos na beira da BR. Né? Cara, e é um risco muito grande. O que eu encontro de motoclube e gente que chegou, tá andando, daqui a pouco começou a chuva, para onde tá para botar a capa de chuva, não faz isso, segue a viagem, se molha um pouco. Um grupo de motos parado no acostamento, num período que começou a chuva, o que vai acontecer com o trânsito? É que vocês talvez não entendam muito isso. Vai parar para olhar. Primeiro vai começar a reduzir velocidade. Começou a reduzir velocidade, daqui a pouco vai chegar um desavisado lá atrás, olhou, caramba, o que aconteceu? Um acidente entre carro e moto. Vai reduzir mais a velocidade, até que vai chegar um que não vai conseguir parar. Ele vai fazer o quê? Não vai bater na traseira, vai puxar para o acostamento. Quem é que está lá? Um grupo de motociclista parado para botar capa. Tá entendendo? Então, evita essa situação, segue, molha um pouquinho, para num posto de gasolina, borracharia, padaria, num mirante, qualquer local afastado do acostamento da rodovia, para você poder tomar essas providências aí de colocar a capa de chuva ou qualquer outro equipamento, ou até mesmo para tirar um equipamento, revisar ou consertar algum problema na moto. Fica essa dica para você aí. É muito Certo? importante. Morgan, nós estamos chegando no final do programa. Eu queria que você deixasse o teu recado para essa galera que nos assiste aí a respeito da tua experiência no mundo das rodas, o que você acha que eles devem fazer, o que eles acham, que você recomenda que eles não façam, para não ter nenhum problema ou nenhum, como é que eu posso dizer assim, nenhuma tristeza, me faltou a palavra agora, mas vamos deixar esse tema, nenhuma tristeza ou desilusão no motociclismo. Olha, respeito. Eu acho que a palavra que mais simboliza esse meio e essa cultura, né? Respeitem a todos para ser respeitado, independente da cilindrada da moto, do tipo da moto, né? E da pessoa que está pilotando. Se ela tem o mesmo ideal que todos nós, de estar na estrada, duas rodas, vento na cara, ela também merece o nosso respeito. Isso. Da mesma forma como respeite para ser respeitado, né? Também respeite os outros. Exato. Respeite a história, respeite o meio e respeite a cultura, né? No máximo, estrada, sol, chuva, poeira e quilômetros aí de felicidade, né? Que é muito do que o motociclismo nos traz, né? Faça a tua condução segura. Vida longa no motociclismo, curtindo a paisagem, curtindo a estrada, fazendo amigos, assistindo Rider Safety Condução de Excelência. Tá certo? Galera, a todos uma boa estrada, bora rodar e até o nosso próximo programa. Morgan, um abração. Obrigado. Deus te abençoe, meu irmão. Vida longa. Obrigado pelo convite. Igualmente. Galera, até mais. Abraço.